Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito de um clássico das madrugadas da Globo. Passou muito no Corujão, muito no Domingo Maior. Filme estrelado aqui pelo nosso já saudoso Chuck Norris, que nos deixou recentemente aos 86 anos. Filmaço, Fúria Silenciosa, produção aí de 1982. Que é basicamente como seria o Halloween 2, O Pesadelo Continua, lançado um ano antes, se fosse estrelado pelo Chuck Norris no lugar do Donald Pleasence. Bom, aqui no filme o Chuck Norris interpreta o xerife Dan Stevens, que após um confronto direto com um homem chamado John Kirby, ele sofre de problemas psicológicos, ele faz tratamento, só que ele tem um surto psicótico extremamente forte e dá uma de Jack Torrance e sai matando algumas pessoas que ele encontra pela frente na casa dele. O xerife então vai lá, né? Ele é chamado para essa ocorrência. Durante a prisão do John Kirby, ele consegue escapar, fere ainda alguns policiais e durante o processo ele acaba sendo baleado e morto pelos policiais. Só que os médicos que ainda estão tentando trazê-lo de volta à vida têm uma brilhante ideia de fazer um experimento com uma pessoa que está com sérios problemas, né, sérios problemas psicológicos, e transformam ele numa máquina indestrutível de matar. É essa a história do Fúria Silenciosa. Por que eu citei o Halloween 2? Porque tem muitas cenas parecidas com Halloween 2. Tem uma cena inclusive que o John Kirby ele retorna logo depois que ele foge do hospital. Ele chega na casa de uma pessoa que ele foi para matar e lá ele tem aquela visão do assassino, né, da câmera, o ponto de vista do assassino, que é igualzinha à cena que o Michael Myers no Halloween 2 pega uma faca na mesa de uma casa lá que ele invade e sai para a matança. Bom, o filme ele não é muito querido pelos fãs do Chuck Norris, o que eu acho assim uma injustiça tremenda. É um baita filme, é um filme de terror, né? É um filme que ele foge daquele padrão que os fãs estão acostumados dos filmes do Chuck Norris. Não é um filme de ação, tem pouquíssimas cenas de luta, né? Tem umas 2 ou 3 cenas de luta no máximo em que o Chuck Norris ele dá os golpes tradicionais dele e ainda assim parece que você está vendo outro filme além daquele da trama central. Parece que até foi uma coisa assim colocada para não afastar os fãs dos filmes do Norris, os filmes de pancadaria, de porrada e tudo mais, para que eles não estivessem vendo um slasher, porque esse filme aqui ele se aproxima muito mais de um terror slasher oitentista do que propriamente um filme de ação. Tem alguns momentos assim meio deslocados na história. Eu acho que o romance do personagem do Norris com a irmã de dos médicos, eu acho assim a trama meio quebra um pouco o ritmo, mas não é nada que estrague a experiência, muito pelo contrário. O filme ele é bem interessante. É um filme que eu revi várias e várias vezes. Eu revi hoje outra vez para fazer esse vídeo, né, para lembrar mais de detalhes assim que talvez eu não estivesse muito bem memorizado, mas não, o filme ele tá bem fresquinho na minha memória. É um filme que é curtinho, tem menos de 2 horas, no máximo 1 hora e 40, e ele passa assim voando, embora, como eu falei, tenham essas pequenas quebradas de ritmo nas subtramas. Por exemplo, como eu citei, o romance eu acho assim um pouco jogado. Eu não acho que ele está ali naturalmente com a história principal. Bom, o filme ele tem um pouco de gore, algumas cenas mais violentas, mas nada tão extremo como você pode
esperar tipo de um Vingança de Cropsey, por exemplo. Uma Vingança de Cropsey é um filme muito mais violento, inclusive, do que o próprio Halloween 2, O Pesadelo Continua. Mas ele não faz feio nesse quesito. É... O John Kirby, ele acaba se tornando essa mistura de Michael Myers com um zumbi descontrolado. Tanto é que, aparentemente, o realizador desse filme, que é o Michael Miller, e o roteirista, que é o Joseph Fraley, eles afirmam que a intenção deles não era fazer um terror slasher. Eles disseram que se inspiraram muito mais na história de Frankenstein do que nos terrores slashers daquele período. Eu acho assim uma afirmação meio marqueteira, porque é muito parecido com o Halloween 2. Tem muitas cenas parecidas com o Halloween 2. Assistam os dois filmes na sequência, que a comparação ela se torna ainda mais inevitável. Tem cenas assim muito parecidas. Quando vocês verem os dois filmes em sequência, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Então, o Norris nesse filme, ele tá, como eu falei, ele tá bem diferente daquele personagem do Braddock, do McCoy, o Matt Hunter do Invasão dos Estados Unidos, o McQuaid do Lobo Solitário, né? Ele tá bem diferentão aqui nesse filme. Ele é um personagem mais vulnerável, um personagem que ele tem medo, né? Ele demonstra estar com medo. Então ele tem aquelas características de um herói de filme de terror slasher. Ele tem aquele personagem, aquela persona do herói do slasher, porque ele sabe quem ele está enfrentando, ele sabe que ele não é páreo, né? Tanto é que tem alguns momentos que ele prefere fugir do que bater de frente com o assassino aqui, que é essa máquina destruidora. Depois que aplicam uma substância que ainda está em experimento, que causa uma cicatrização rápida e dá uma super força para quem toma essa poção. Então, dar essa poção para esse assassino, né, não era uma boa ideia. Fúria Silenciosa, ele é um filme que, como eu falei, ele não é muito bem visto pela maioria dos fãs do Norris, o que eu repito, é uma injustiça, é um baita filme, um baita suspense com elementos de terror e sci-fi. Então, assim, eu acho que ele merece ser redescoberto, até por quem assistiu na época e talvez esperando um filme de ação mesmo, quebrou a cara, né? Porque esse filme, junto com outro que eu vou falar nos próximos dias aqui no canal, são filmes assim que quebram esse padrão do Norris que todo mundo conhece, que é o Norris da porradaria, da explosão, dos tiroteios, da ação descerebrada, principalmente das produções que ele protagonizou na Canon Filmes. Fúria Silenciosa, além do Chuck Norris no elenco, temos outro grande ator que já partiu, que é o Ron Silver. Ele faz aqui o médico responsável pelo tratamento do John Kirby, que inclusive o filme inicia com um telefonema desse médico para o John. E o John ali ele afirma que ele não está legal, ele está se sentindo estranho, que ele acha que os medicamentos não estão mais fazendo efeito. E é a única vez que a gente vai ver esse personagem falando. Depois disso, o filme faz jus ao título e realmente é uma fúria silenciosa. Tanto é que tem uma coisa que eu gosto muito na parte técnica, é que a trilha sonora ela também tem toda aquela cara de John Carpenter, de Halloween e tal, mas num momento crucial do filme, onde, óbvio, não é spoiler, a gente tem o combate final entre o assassino e o xerife Stevens, não tem trilha sonora nenhuma. O som que a gente escuta ali é o som
das pancadas, o som dos socos, dos pontapés, das quedas. Eu achei uma sacada... Perdão. Eu achei uma sacada muito legal eles terem feito essa cena final dessa maneira. A gente escutar só o som dos dois ali se enfrentando, sem trilha sonora nenhuma. Uma outra coisa também que esse filme, para mim, ele peca um pouco, é no alívio cômico que temos no personagem do assistente do xerife, que é o Charlie. Eu acho que algumas vezes ele é até engraçadinho, mas na maioria das vezes ele tá um pouquinho descolado ali também. Ele tá deslocado, aliás, não é descolado. Ele tá deslocado do tom do filme, já que o tom do filme ele é mais sombrio, ele é mais pessimista. E assim, era para ter uma continuação, né? A cena final indica isso, mas o filme, ele não, como eu falei, o filme ele não foi muito bem visto e acabou que essa continuação nunca saiu. O próprio Chuck Norris parece que ele não se agradou muito com o resultado do filme e acabou ficando somente no primeiro aqui, Fúria Silenciosa, esse DVD aqui lançado pela Columbia lá no comecinho dos anos 2000, quando o DVD ainda estava engatinhando. É um DVD bem difícil de encontrar. Saiu em VHS pela Alcatel Columbia e, como eu falei, passou várias e várias e várias vezes na TV aberta, tanto na Globo quanto na CNT. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje aqui, essa minha pequena homenagem ao Chuck Norris, que nos deixou recentemente aos 86 anos, aí, que foi redescoberto pela geração mais nova graças aos memes da internet, né? Igual essa camisa aqui que eu estou usando. Mas que eu sou muito fã, bem antes de existir internet, bem antes dessas brincadeiras dos Chuck Norris Facts e tudo mais. Fica aqui o meu In Memoriam a esse grande nome do cinema de ação B. Chuck, obrigado por tudo. E se você não assistiu Fúria Silenciosa, eu deixo aí a minha recomendação. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E até mais. Chuck Norris. Um policial enfrentando uma força indestrutível. Um louco assassino espalhando medo e terror. Fúria Silenciosa. Festival Primavera. Hoje, depois de O Jovem Indiana Jones.